qual é o maior capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo? De tamanho? Quinto. É o segundo maior. Está aberto. Qual é o maior? Não. As bem-aventuranças? Não, são várias bem-aventuranças. Vários capítulos. Qual? As preces. O 28. É, coletânea de preces. Embora o capítulo 28 ele é uma sequência do 27 que fala sobre prece. No 27 ele é mais teórico e o 28 são uma coletânea de preces. Exemplos de vários tipos de prece. E que remete a uma série de outros temas doutrinários também. Então, se eu for considerar que o 28 está muito ligado ao 27, eu posso considerar que a resposta do 5º também vale, porque o capítulo 5º, os bem-aventurados aflitos, é muito grande. É um dos capítulos de bem-aventurança. E o menor capítulo do Evangelho? Mas que cultura mais inútil, por que serve isso daí? Não é para nada. Aqui, quando eu estava fazendo as contas, eu falei, vou contar para eles. Não tem nenhuma importância na vida de ninguém saber qual é o menor ou menor, só curiosidade. Só para a gente começar o assunto. Qual que é o menor? É o de hoje. É o de hoje. É o que ficou evidente. É o que é mais curto. 8h15 eu já vou liberar vocês, tá, gente? Eu vou acabar, o assunto é pouco. É o 22. Alguém sabe o 22 qual que é? Eu conheci uma pessoa que sabia todos os capítulos. Coração de Tá, o 22, tá, é aqui. E eu não sei, só sei o outro. Eu não sei de qual. Não separaram que Deus juntou. É o 22. É o capítulo mais curto do Evangelho. Muito interessante, porque ele é curtíssimo. Antes de falar sobre o 22, eu queria, porque ele não separaram que Deus juntou. Então eu vou falar sobre separação. Pode ou não pode? Qual que é a visão espírita em relação a isso? E no Espiritismo é aceito perfeitamente a separação. Sem dúvida nenhuma, tá? Mas tem isso aqui, não. Tem milhões de mas a doutrina espírita é extremamente categórica e objetiva que a separação é perfeitamente razoável. Quando você tentou um monte de coisa e não deu certo. Como qualquer relação, não é só na relação de casamento, de coabitação na mesma casa. Não é só isso, qualquer relação. Relação de amizade, relação de trabalho, relação de vizinho, relação de companheiro de trabalho, qualquer relação. Qualquer problema não é o suficiente para a separação. Agora, se em qualquer relação existe uma situação muito complicada, você não se dá muito bem com a pessoa no trabalho, é uma coisa insuportável. Sai do emprego. Você não se dá bem com o vizinho, muda de casa. Uma série de coisas, se for insuportável, você separa. Como num casamento. Não deu certo, porque está insuportável, separe. Não separaram o que Deus juntou. O que Deus juntou, o homem não separa. O que significa Deus juntar? É a união feita por amor. Aquela relação, aquela união que foi feita baseada no amor, essa não tem nada que faz separar. É óbvio, né? Porque é uma relação construída com amor. O amor, ele não acaba. Ele só aumenta. Não existe isso de amor diminuir. O amor acabou. Pode ser que a paixão acabou, pode ser que o encanto acabou, o encantamento, mas o amor, que é um sentimento muito mais profundo, que você constrói ao longo do tempo, ele não se perde jamais. E nem com desencarne, obviamente iria se perder esse amor. Você mantém os vínculos, eles vão se ampliando até você desenvolver o amor universal. Esse negócio de alma gêmea não tem nada a ver com o espiritismo. Algumas pessoas podem até acreditar que existe, né? Tem música, tem novela, tem muita coisa que já falou disso, mas na doutrina espírita isso não tem sentido. Não existe alma gêmea. Então a minha alma gêmea é fulano, eu vou encontrar aquela... Não. O objetivo é você ver alma gêmea todo mundo da humanidade. Amar a todos indistintamente. Mas quando a situação está muito complicada, está insuportável, separe e cada um vai para um lado, antes que as coisas sejam piores. Mas antes de falar um pouquinho do capítulo, porque tem umas coisas super interessantes, a visão que o Kardec, com orientação dos espíritos, coloca nesse capítulo é extremamente avançada para a época e para hoje, até hoje. Tanto é que muitas vezes tem muitas pessoas que interpretam esse capítulo, leem o capítulo e continuam achando que a separação não é uma coisa legal. Tem situações que ela é legal, tem situações que ela é precipitada, né? Às vezes você ainda podia tentar um pouco mais para cultivar uma relação, aprender a amar uma pessoa. Então vale a pena você insistir. Agora, quando você já viu todas as possibilidades, viu que não rola, tchau e benção.
Olha que interessante, esse livro aqui, Sinal Verde, ele é muito legal. Quem conhece esse livro, quem não conhece, conheça. Ele é do André Luiz, é um livro antigo, isso aqui foi dos anos 70, tá? A primeira edição. Ele entra em questões extremamente objetivas, curtas, simples, ele tem mensagens, assim, as mais coloquiais, coisas assim, super do dia a dia, ele trata com uma naturalidade muito interessante, que é muito legal a gente ter esse livro e ler, porque a gente dá uma risada até com algumas mensagens. E de uma aqui que ele fala sobre entre cônjuges, eu vou pensar alguns itens. Considerando que existe uma relação, que a relação está acontecendo entre cônjuges, qualquer tipo de relação entre cônjuges, tá? Com todos os tipos de família que existam nos dias de hoje, aceitas naturalmente. Qualquer relação entre cônjuges, é sempre interessante a gente cuidar de algumas coisas que o André Luiz cita. Por exemplo, não deprecie os ideais e preocupações do outro. Isso é uma coisa que pode estragar muito uma relação. Ah, bobagem isso que você gosta. Ah, besteira, você quer trabalhar? A gente não precisa, mas você quer voltar àquela atividade que não tem mais sentido. Você quer voltar a estudar, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. Ah, você quer aprender, não sei isso, depois de tantos anos. A pessoa tem direito, as pessoas são indivíduos. Graças a Deus. Nós temos um único Pai, somos irmãos. Então ninguém tem nada que ver com o outro, com a vida do outro, mesmo sendo seu companheiro, se ele quer fazer uma coisa ou outra. Entenda. Então assim, não deprecie os ideais e preocupações do outro. Estou preocupado com o negócio, você não está? Se você não está preocupado com aquilo, então entenda, respeite. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. Aquele seu amigo eu não gosto. Aquela sua amiga é muito desagradável. Aquele é isso, aquele é aquilo. Mas o teu companheiro ou a tua companheira gosta? Então ponto final. A pessoa gosta, acabou. Você tem que aceitar. Usando uma linguagem bem objetiva, tem que engolir. Não é? Se você ama o teu companheiro ou a sua companheira, custa você aceitar que ele goste de pessoas e tem outras amizades que você não compartilhe. Porque também a recíproca pode ser verdadeira. Você pode ter pessoas que você acha super legal, teus amigos que você joga futebol toda semana, e a sua companheira não acha, ou o seu companheiro não acha tão interessante, e tem que engolir certas coisas. Então, esse é um dado que enquanto a gente está junto e está tentando manter, é preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar a vida. Ou seja, está muito ligado com essa história de não depreciar os ideais do outro. Jamais desprezar, olha como ele vai para o mais básico. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Ah, a gente já transcendeu a isso. Não precisa transcender. Não tem nada de pecado em relação sexual. Até porque é visto a partir de uma relação sexual que consegue-se o processo de encarnação, né? Então não deve ser nada tão estranho assim. A gente tem que saber lidar, se respeitar. Ah, então tudo bem, todo mundo. Não, também não é bem assim, né? Você tem que respeitar, se respeitar o próximo, se cuidar. Mas numa relação de casamento, é muito legal você manter isso aí aceso. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade. Porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Isso aqui é extremamente atual. Nós acabamos de sair de um processo altamente complicado, que eu vi muitos casos, muitos casais, muitos grupos de amigos que quase que se desfizeram por conta de questões que achavam que eram importantes para a humanidade. Ou para a política, ou para a eleição. Tudo isso, né? E concordo, são coisas importantes. A gente tem direito de opiniões. Que bom que nós temos opiniões diferentes. Que bom que somos indivíduos independentes uns dos outros. Isso é o que faz o legal da convivência, as pessoas pensarem diferentes. Agora, não vamos por conta disso destruir uma relação por conta que você vai votar no fulano, beltrano, cicrano, né? Cada um vota em quem quer. Você também não tem que fazer mas o meu companheiro gosta tanto daquela pessoa, eu acho aquela pessoa horrorosa, e ninguém pode votar naquela pessoa, mas aquele seu companheiro gosta daquela pessoa. Você faça uma opção, você vai continuar amando as pessoas que você amava, ou você vai se envolver em outras questões aparentemente maiores, que não são no aspecto do dia a dia.
Porque o eu cidadão, o eu político é uma coisa. Agora, eu que amo meus próximos, que convivo com as pessoas que estão próximas a mim, que eu gosto dessas pessoas, é uma outra questão. E é um outro exercício de entender a opinião do outro. E aqui, olha, relacionado com essa coisa do importante. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou solteira. Você gosta de estudar? Você acha legal uma carreira que você abandonou num momento da sua vida? Isso acontecia muito. Hoje em dia eu acredito menos, bem menos, ainda, mas muito menos. Há um tempo atrás era muito comum as mulheres abandonar carreiras promissoras, profissionalmente falando, por conta do casamento. Mas era uma outra época, era o normal isso. Hoje em dia ainda tem muitas pessoas que fazem isso. Ainda tem pessoas que cobram da companheira que abandone a carreira por conta de criação de filhos, mas dá para conciliar, uma questão de saber administrar o tempo, dividir tarefas. As pessoas têm direito, as pessoas não se realizam só com, por mais que a maternidade seja algo sublime e maravilhoso, as pessoas podem se realizar, as mulheres, os seres humanos, espíritos encarnados na forma feminina, podem ter o direito de se realizar na questão profissional. E o espírito encarnado na forma masculina deve entender que a outra tem esse direito. Olha que interessante, é muito objetivo, esse livro é tudo por aí, bem legal, vale a pena a gente ler. E aí o capítulo que fala sobre isso, sobre a questão do separar que Deus juntou, ele começa colocando aquele texto evangélico, que é interessante de lembrar, que chegaram os fariseus para ele e perguntaram: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Aí Jesus respondeu: não tendes lido que no começo não era assim? Então, por isso deixará o homem, pai e mãe, ajuntar-se-á, e são dois numa só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Aí replicaram: mas pois então que Moisés mandou dar repúdio, carta de repúdio à mulher, a carta diz que por uma situação específica, ele podia fazer isso, repudiar a mulher? Aí ele falou assim, Jesus: Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, do adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Aqui muitas pessoas se baseiam para dizer que Jesus estava impedindo um segundo casamento, um terceiro casamento. Porque houve um adultério, então é um motivo de repúdio, e Jesus confirmou isso. Vamos ver o que o Espiritismo fala sobre isso. Aí vamos ver o capítulo, que é curtinho, mas ele fala coisas super importantes. Aqui Jesus está dizendo que se houve adultério, aquela que cometeu, a que foi repudiada, não pode se contrair outro matrimônio com outra pessoa. Vejam de novo que interessante o detalhe da questão cultural. Fala-se do homem repudiando a mulher por adultério. Ninguém fala da mulher repudiando o homem por adultério. Isso aqui é uma coisa, está bem fora de época, né? Já se passaram 2000 anos disso. Então, obviamente que naquele momento, uma sociedade super machista, tanto é o que acontecia com as mulheres que adulteravam. As mulheres adúlteras, elas eram punidas com o quê? Com a lapidação. Né? Lapidação é matar a pessoa pedrada. Que é coisa mais bárbara e cruel do que isso? Existem coisas tão bárbaras e cruéis quanto essa. Mas essa é uma das mais formas de forçar o desencarne de alguém, né? Então, aquela época era assim que funcionava. E para a mulher era assim esse rigor, para homem não. Isso até hoje tem pessoas que acham, né, que a mulher quando faz alguma coisa é muito mais séria quando o homem faz. Traição é ruim em qualquer situação, desrespeito é ruim em qualquer situação. Então a gente tem que aprender, vamos ver se um dia a gente consegue aprender de fato, né? Que as pessoas são iguais nos seus direitos e deveres, e o respeito é bom para todo mundo. Então ele vai comentar, no caso do capítulo, que a lei civil naquela época era muito rigorosa. Então, olha que interessante, sobre o divórcio. O divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Ou seja, não foi um casamento, uma relação que se estabeleceu por amor. Se essa relação for por uma questão de interesse material, de beleza física de momento, por uma atração muito forte, aquilo acabou, então não tem mais ligação. Claro, se você tem filhos envolvidos, tome cuidado com isso, mas às vezes
Às vezes o pessoal, mas tem filho, segurar o casamento por causa dos filhos. Gente, às vezes é muito pior. As crianças, os filhos, é muito mais complicado os filhos viverem um inferno dentro da casa deles. É muito melhor ter com os pais separados. Quantas vezes que depois se separa, as relações ficam muito mais saudáveis, socialmente falando, suportáveis. E para o filho é muito mais agradável saber que ele tem os pais separados, eles estão em paz, são pessoas civilizadas, do que ele conviver com o pai e mãe, ou os pais ou as mães brigando o tempo todo. Isso é muito mais desagradável, muito mais terrível para uma criança, para um adolescente, talvez para um adulto não, que é mais forte para enfrentar, mas enquanto você é criança, adolescente, você vivenciar isso daí, então não adianta você querer disfarçar, os filhos percebem. Então, em umas situações dessas, é melhor mesmo separação, uma separação civilizada, onde as pessoas civilizadamente podem ter uma relação ainda, eventualmente se encontrar, e as crianças, os filhos serem criados com amor, que ele pode ter amor, e as famílias podem se reconstruir. Aquele pai ou aquela mãe que se separou pode reconstruir outra família. E essas crianças terão várias possibilidades em termos de ampliação de um universo afetivo e fraternal. Agora é interessante, como é que a gente pode entender a ideia, no que o Espiritismo tem de diferente? Será que então o Espiritismo está contrariando o que Jesus falou? Olha que interessante aqui. Porque aqui ele fala, ó, a união conjugal ao lado da lei divina, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina imutável com todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Essa lei é imutável. Aquilo que a gente falou no início, aquilo que está baseado no amor não se rompe, não se perde. Uma grande amizade verdadeira, é uma relação de amor, né? Relação de amizade não se perde. As amizades consolidadas, você pode ficar um tempão, você vê aquele amigo, aquela amiga, mas quando você encontra é sempre muito bom. Você tem uma cumplicidade, no bom sentido, muito natural. Você pode até brigar por algum motivo, mas você resgata essa relação no outro momento, que existe uma relação de afetividade. Relações de parentesco, aquelas que são calcadas no sentimento construído, também são fortes e enfrentam alguma situação. A mesma coisa uma relação de casamento. Agora, quando não existe essa força muito grande de sentimento, então não tem porquê. Não existe, Deus não juntou aquilo. E aí vão falar, mas então Jesus não falou que não podia? Aquele se separou está repudiado, tinha que estar repudiada? E quem casar com aquela que foi repudiada também está cometendo adultério? Olha o que a doutrina fala sobre isso, e aí que eu acho uma coisa bastante avançada. É verdade que proíbe, como Jesus fala, né? Proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Percebam que o tempo todo fala da mulher, né? É como se naquela época só as mulheres fizessem coisas não muito apropriadas nesse aspecto, né? Como se os homens fossem todos santos, né? Então ninguém fala de homem aqui, né? Querendo abolir um costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era de qualquer maneira uma lei civil substituída por uma outra lei civil, que por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. O que significa a prova do tempo? Vocês lembram que há algumas décadas no Brasil, era proibido o divórcio, existia o desquite. E quando era um desquite, você não podia casar de novo. E com toda aquela coisa moral que ficava, o marido desquitado, tudo bem, né? Os pais não gostavam que as suas filhinhas tivessem alguma relação com um cara desquitado, não é legal? Mas a mulher desquitada era muito complicada. A mulher desquitada, ela era muito próxima a uma situação de uma pessoa que tinha caído na vida, né? Muito complicado a mulher conseguir se sustentar moralmente sendo desquitada. As pessoas poderosas e ricas, as pessoas da elite que faziam, por isso passavam mais tranquilas em relação a isso. Mas quem não era, sofria. Hoje a lei permite. Hoje você tem o divórcio, você no começo só divorciava, podia casar uma vez. Não sei se vocês lembram disso. Depois a lei começou a liberalizar e hoje você pode casar. Aí eu gosto, tá vendo que absurdo, agora você pode casar com um monte de gente? A questão não é essa. A questão é que você pode reconstruir a sua vida outras vezes. É claro que é interessante que a gente pense muito bem antes de constituir uma família. Porque o desgaste afetivo de uma separação é muito grande. Isso não é brincadeira.
Casa, descasa. Lembra que aquele quadrinho da televisão, um humorista? Casa, descasa, então não casa porque vai descasar? Não é legal isso, porque é um desgaste moral, é um desgaste afetivo. Se tem filhos envolvidos, é um desgaste para os filhos. Então é bom a gente tomar cuidado com isso. Não é casa, descasa com facilidade, mas a lei permite isso. Você tentou, não deu certo, separa. E o que a doutrina coloca? Que Jesus, quando ele falou não pode casar com aquela repudiada, ele está querendo minorar o problema. Porque na lei da época, que era o costume, era a lapidação, que era uma coisa muito violenta. Então Jesus, na sua sabedoria, ele sabia que ele não podia chegar e falar assim, ó, gente, a partir de agora tudo bem. Era muita mudança para a cabeça das pessoas, que tinham uma cabeça muito pequena em relação a isso. Nós ainda hoje, 2000 anos depois, ainda temos uma cabeça pequena em relação a isso e mais um monte de outras coisas. Imagina naquela época, uma sociedade completamente machista. Muito mais machista que a nossa, que ainda é machista, né? Então, o que Jesus quis dizer? O que ele deve ter pensado? Já que o pessoal está apedrejando as mulheres aqui, então vamos fazer o seguinte, separa, mas não casa de novo. Ele já estava melhorando muito a situação, porque num caso de adultério, você não ia matar a pessoa. Não é? Entre você ser morta, pedrada, e você não poder casar mais, eu fico com essa segunda alternativa. Se fosse eu a pessoa envolvida, eu ia achar melhor, não posso casar com mais ninguém. Mas ninguém vai me apedrejar até eu desencarnar, porque eu não estou afim de desencarnar desse jeito, que não é agradável, né? Eu acredito que ninguém ia gostar disso. Então Jesus substituiu uma lei civil, uma lei do homem, completamente equivocada, cruel e bárbara, e do troglodita, por uma outra coisa mais razoável. Então separe e não casa mais. Mas você continua viva. Para com o tempo as leis irem evoluindo, como as leis evoluíram, porque as leis evoluem. A lei de Deus é aquela que é imutável, que é a lei do amor, como ele fala no capítulo. Aquilo que é estabelecido a partir do amor não se rompe. Então um casamento estabelecido e construído baseado no amor, ele fica. Ele permanece, e depois do desencarne continuam os vínculos, independente dos títulos que você tem, as posições na família que você tem. Mas se você não tem isso construído, você tem o direito de construir com uma outra pessoa. E a gente sabe de tantas pessoas que separam e vão construir uma outra relação com outras pessoas muito mais felizes. Porque o importante é a gente ser feliz. E o importante é você estar com uma pessoa que te faça uma pessoa melhor, né? Isso é o que caracteriza uma relação saudável. Não que a gente repita os modelos de relações hipócritas que a nossa sociedade cria. De fazer de conta. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa ser hipócrita com a pessoa que está próxima. A gente não precisa ser hipócrita com a gente, com Deus. A gente tem que estar bem com a gente. Então eu tenho que ser feliz. E se eu tenho alguém que me faz uma pessoa melhor, essa é a pessoa. E aí fica com a pessoa. E curta. E que seja infinito, como diz o poema, enquanto dure, né? Não é eterno, porque é chama, mas seja infinito enquanto dure. É bem por aí. Repito. Então qualquer coisa a gente separa? Não, vamos investir. Qualquer relação é interessante que a gente invista, trabalhe para se construir uma relação saudável, afetiva. Mas se não existe isso, é preferível uma separação do que insistir e, como diz a expressão, dar mão em ponta de faca. Você dá mão em ponta de faca, o que acontece com a sua mão? Fica toda machucada, né? Então não vamos nos machucar, vamos nos amar. E vamos aprender a se amar, que é muito mais interessante, saudável, e tem a ver com o que Jesus falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, eu não sei amar ao próximo. E aí eu amando a mim e ao próximo, eu estou amando a Deus. E aí fica mais fácil, ou menos complicado. Que Jesus abençoe. Boa noite, queridos amigos aqui presentes. Hoje ouvimos sobre a família. E muito teria que se falar a respeito dessa pequena célula da sociedade, mas que aonde nós iremos encontrar, pela misericórdia divina, o maior espaço
de trabalho para nos quitarmos com as nossas provas, com as nossas expiações e mais ainda, para aprendermos a conviver. De acordo com a lei do progresso, os mundos evoluem e os habitantes também. E assim foi na Terra, quando por uma necessidade de constituir uma família, através dos primeiros habitantes, quando ainda aqui era um mundo primitivo, esse exercício de convivência, de tolerância, de paciência e de racionalidade iniciou-se. E esse foi um grande progresso para a civilização, para a humanidade. Quando encarnamos em uma família, muitas vezes ouvimos dizer que os espíritos que estão ali se relacionando conosco são espíritos que em outras encarnações já nos encontraram em algumas situações, que com muitos temos débitos, que com outros temos créditos, algo a aprender, mas que normalmente as pessoas que ali encarnam, os espíritos, já se compõem afetivamente pelo amor, ou às vezes até pelos atos de egoísmo, de rancor, de ódio, que ainda não se romperam e, portanto, vão se encontrar para tentar desestabelecer essa união desarmônica. Quando Jesus vem com toda a sua sabedoria, muda uma lei mosaica, traz uma nova lei civil, permitindo assim outra vez evolução no sistema da humanidade em termos de civilização. Como foi bem dito, ele não podia naquela época chegar a todos e dizer: olhem, amigos, quando a relação não está boa, vocês já tentaram de tudo, foram com todas as possibilidades que vocês tinham, usaram de todas as suas virtudes, mas não conseguiram se relacionar, podem se separar e seguir em frente. Com certeza, Jesus seria repudiado. Mas hoje, 2000 anos depois, já com conhecimento da doutrina espírita, podemos entender que o espírito encarnado, seja ele a mãe, o pai, o filho, o avô, o irmão, a irmã, o tio, enfim, qualquer grau de parentesco ali que foi estabelecido, e por que foi estabelecido? Por expiação, por prova, por uma nova chance de aprendizado com um novo espírito, que é a primeira vez que encontramos, não é o mais importante. O mais importante, para que todos nós saibamos como conduzir as relações familiares, as relações de amizade, as relações afetivas que
que às vezes temos com pessoas que nem são os nossos parentes de consanguinidade. Um caminho que Jesus nos deixou começa com conhecer-te a ti mesmo. Então, voltando-nos para nós mesmos, vamos conhecer os nossos limites. Olhar nos espelhos e concretizar a ideia das nossas virtudes, dos nossos bons hábitos e daqueles outros hábitos e daqueles outros sentimentos que não são benéficos numa relação, mas que, como indivíduos em evolução, temos os nossos limites. Foi dito também, tentemos, vamos nos esforçar, vamos tentar nos lembrar dos bons exemplos, vamos tentar olhar para o outro, seja ele o cônjuge ou outro parente qualquer, se ele não é um ser muito mais infeliz que a gente mesmo, por carregar dentro do coração o que aos nossos olhos parecem tantas mágoas, amarguras, maus desejos. Vamos analisar e ver o que sentimos. Se chegarmos a tal ponto e percebermos que é impossível, porque ainda temos limites e não conseguiremos estabelecer uma relação civilizada com aquele indivíduo, então vamos fazer o que a lei nos diz. Deus não uniu àquele ser por amor, mas nos uniu por laços outros, que um dia vão se romper sim, mas ao longo da pluralidade das existências, nas nossas reencarnações, vamos poder, com certeza, desatar os nós. Mas não façamos dessa situação um inferno dentro do lar, da família, com discussões, ofensas, más ações, vingança, atraindo para aquele grupo familiar energias negativas que todos os outros, que às vezes nem estão envolvidos, vão sentir e vão ter que trabalhar para neutralizá-las. Amigos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Diz Jesus que essa lei resume tudo. Então vamos nos amar e nos respeitar. E com certeza vamos ter a oportunidade de, através do verdadeiro amor, estabelecer um vínculo eterno. Como foi dito também, mesmo ao desencarnarmos, atraídos por esse amor, por esse sentimento tão nobre, tão elevado, difícil até de definir, mas que engrandece o nosso coração, alivia a nossa alma, desobstrui os nossos caminhos e nos torna muito mais felizes, que é o que o Pai maior
ao nos criar, almejou, desejando, querendo mesmo, como meta, a felicidade. Assim, irmãos, deixemos aqui uma mensagem de paz, uma mensagem de harmonia, em que todos nós que temos problemas com familiares, com cônjuge, com filhos e com outros, vibrações de entendimento, de tolerância, de pacificação, para que no final possamos resolver de forma que a nossa consciência e o nosso coração estará livre de qualquer peso e repleto de certeza que o melhor a ser feito, assim foi. A todos vocês, desejamos muita paz, muita saúde física e espiritual. E agradecida, me despeço pela oportunidade que me foi dada esta noite. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e aos meus amigos espirituais que aqui me apoiaram.